Todos nós já vimos estas competições na televisão. Chegaram cá pelo canal Eurosport e mostram-nos homens grandes em eventos que envolvem sempre pesos que para o comum dos mortais são sobre-humanos. Quem acompanha este tipo de desporto sabe que, tipicamente, os atletas são de países do norte da Europa. Zidrunas Avicas, Hafthor Bjornsson, Jon Paul Sigmarsson, 1,005 pounds. Ever the showman. He really is incredible. ou Eddie Hall. São apenas 4 nomes de gigantes que qualquer conhecedor básico destes esportes conhecerá facilmente. He lifted 500 kilos last year. It's phenomenal strength athlete. So much power, such ease, strength, conviction. Whoa! Ladies and gentlemen, the Beast, Eddie Hall! O que é que todos estes nomes têm em comum? Todos são atletas da Europa do Norte. Portugal, Espanha ou Itália são países do sul da Europa conhecidos normalmente por feitos desportivos em modalidades que não exigem tanta força. Mas será mesmo isso um fator? Será a genética dos povos da Europa do Norte que os torna mais propensos a ser bem-sucedidos neste tipo de desporto? Ou será tudo uma questão de treino e atitude? Este é o Fábio. Conheci-o há cerca de 9 ou 10 anos e dizer que ele já era grande nessa altura é o mínimo que eu posso dizer. Jogámos rugby juntos e já se notava que ele era diferente. Não era rápido e tecnicamente, bem, nem sequer vamos falar disso. Era forte. Era muito forte. A presença dele no campo intimidava muito os adversários. Uns anos mais tarde, li que tinha competido na Strongman Champions League, com muitos desses tais gigantes nórdicos. Decidi que provavelmente havia ali uma história para ser contada. Inicialmente, o meu objetivo era perceber como é que a comunidade de Strongman em Portugal funcionava e como era ser um atleta Strongman. Mas nas primeiras conversas que tive com o Fábio, percebi que havia ali algo mais para falar. E foi então que eu quis perceber como é que um jovem de São João da Madeira, uma cidade onde a maioria das pessoas se dedica ao futebol, ao hóquei ou ao handball, decide que quer ser o homem mais forte de Portugal. Para saber o estado atual da modalidade em Portugal, eu precisava de falar com alguém que não só conhecesse profundamente o Strongman, como também estivesse ligado à modalidade desde o seu início no nosso país. Por isso, decidi falar com este homem. O homem que vemos nas imagens trouxe a modalidade Strongman para Portugal e é o principal dinamizador dos principais eventos da modalidade no nosso país desde sempre. O meu nome é Nuno Araújo. Sou organizador de eventos na área Sports and Fitness há basicamente 25 anos. Dentro destes anos tenho inovado e trazido alguns eventos não muito conhecidos e algumas modalidades no mundo de Sports and Fitness que em Portugal não existiam, como é o caso do Strongman. O Strongman é uma modalidade extreme, portanto que é oriunda dos povos nórdicos, né, de povos com homens grandes, digamos assim, islandeses, noruegueses, finlandeses. Portanto, em Portugal nós não temos essa propensão genética, não é? Tirando um caso ou outro, mas a generalidade da população não tem essa propensão genética. Mas para terem a noção do que é um atleta strongman de nível mundial, temos aqui o caso do ator e do atleta que é bastante conhecido neste momento, o Hafthor Bjornsson, o Thor. E para terem noção, como eu tenho as minhas camisolas privadas de todos os atletas a nível mundial, para terem a noção de que é um atleta de nível mundial, esta é a t-shirt oficial do Hafthor Bjornsson. É um atleta com 2,5 m e 190 kg,
Portanto, dá para ver bem a propensão genética deste género de atletas para a modalidade em si. Em 1999 organizei o primeiro torneio do Homem Mais Forte de Portugal, portanto nunca tinha existido semelhante evento em Portugal, a não ser em 1985 um torneio internacional em Cascais, do Homem Mais Forte do Mundo, que Cascais utilizou para se promover a nível turístico, mas puramente a nível turístico, portanto nem sequer sabiam o que era a modalidade. À parte disso, foi mesmo este o primeiro evento, foi em 1999 no Rosa Mota, que eu introduzi, e a partir daí até hoje temos seguido com eventos mais ou menos regulares. A modalidade tem crescido, cada vez há mais atletas, dentro da modalidade pequena, que é uma modalidade extreme que não está ao alcance de qualquer atleta. Portanto, isto é uma comunidade pequena, não é? Em que todos, praticamente todos, tirando uma personagem do meio, mas praticamente todos se dão muito bem. Aliás, prevejo que no dia 1 de outubro estarão a torcer uns pelos outros, apesar daquela rivalidade enorme. E era preciso haver sítios e locais e ginásios que tivessem um material próprio para treinar strongman. Cada vez há mais atletas, está-se a expandir e digamos que até agora é uma das modalidades conhecidas da moda no mundo extreme da força. 1 de outubro. A data mencionada pelo Nuno é a data da Power Expo. A Power Expo é um evento organizado por ele e que concentra várias modalidades do Sports and Fitness durante 2 dias. Uma dessas modalidades é o Strongman. Em 2017, pela primeira vez desde há muito tempo, vai ser realizada a eleição do Homem Mais Forte de Portugal. É para isso que o Fábio se anda a preparar. O último evento do Strongman Portugal, o último campeonato nacional, foi em 2011, no Porto, junto à Torre dos Clérigos, na Cordoaria, na Praça da Cordoaria. Foi um evento épico, com milhares e milhares de pessoas a assistir. Foi completo. Tivemos as televisões todas nacionais e os jornais todos nacionais a fazer reportagem, SIC, RTP, TVI, todos. Foi um mega evento a nível de cobertura, foi bastante mediático. O largo da Cordoaria no Porto foi pequeno para os amigos dos concorrentes e os muitos curiosos que nunca tinham visto nada igual por cá. Desde 2011 até hoje, 2017, nunca mais houve o campeonato Homem Mais Forte de Portugal absoluto. Portanto, nestes anos temos feito e a modalidade tem progredido, mas tem havido outro género de eventos, tem colocado atletas nacionais juntamente com atletas internacionais nos grandes prémios da Champions League. E agora surgiu em 2017 outra vez a oportunidade e o mediatismo para no evento Multi-Power Sports, a Power Expo, fazer a eleição do Homem Mais Forte de Portugal 2017, que já não se faz há 7 anos, não é? Portanto, há 6 anos, perdão. Portanto, vai ser um evento bastante mediático, já temos novos atletas, novos valores, como o Fábio Silva, por exemplo, não é? Que é um dos valores recentes do Strongman Portugal, e que vai tentar disputar o título. Temos aproximadamente 14 atletas inscritos, portanto, o que é excelente. E pronto, e está uma incógnita total de quem será o Homem Mais Forte de Portugal. Portanto, vai ser um evento bastante dinâmico e vibrante e prevemos ali uma casa espetacular na Power Expo no dia 1 de outubro, onde vai ser decidido o Homem Mais Forte de Portugal 2017. Mas antes de chegarmos a esse grande objetivo da vida do Fábio, que é ser o Homem Mais Forte de Portugal, e a sua preparação para esse dia, é importante percebermos como é que tudo começou. Comecei a praticar handball em Novo durante 4 ou 5 anos. A partir daí vim para as artes marciais e foi a partir daí que comecei a treinar. Como qualquer jovem naquela altura, conhecia os filmes do Arnold, do Van Damme, muitos, e o meu objetivo era ficar maior, mais forte, para poder lutar melhor, ser mais pesado, e foi assim que tudo começou. O Fábio inscreveu-se aqui no São João Health Club há cerca de 13 anos, tem feito um percurso constante e consistente. Começou aqui com o kickboxing, depois entretanto foi levado por um amigo para fazer musculação. No fundo começou sem nenhum objetivo específico, até que começou a gostar e cada vez mais a tomar o gosto pela modalidade, até que começou a entrar em provas de powerlifting. Fábio, primeira vez que eu vi, puto normal, ainda era mais novo que eu, que entrei no ginásio pai com 18, por isso ele deve ter menos 5 anos que eu, mais ou menos. E um gajo olhava para ele e não sabia que ele ia dar o que deu hoje,
um gajo enorme, gigante. Ele começou, acho, a treinar normal, ainda passou por umas fases de desporto, luta. Conheço o Fábio Silva, tinha os 8 anos, ou seja, ele tinha 14 anos mais ou menos. Começou a treinar comigo e rapidamente ele teve uma evolução bastante rápida. Ele, ao princípio, era muito preguiçoso, se era 10 repetições, já só 10 repetições, se fazer mais não fazia. Até comecei a assistir com ele foi começando a evoluir, começou a ganhar uma força bruta, o que não é normal. Começamos inicialmente a treinar kickboxing e foi aí que nos conhecemos. Depois começamos também a treinar os dois aqui mais na parte do ferro. Entretanto deixamos o kickboxing e começamos só os dois mesmo a treinar a musculação. Foi aí que nos conhecemos, a partir daí éramos parceiros de treino, inicialmente, e digo inicialmente porque depois de uns anos eu continuava a treinar ao mesmo tempo que ele no ginásio, mas já tinha que ser à parte porque as cargas eram um bocadinho diferentes. Pressupõe-se que as dele era o dobro ou o triplo das minhas e cada vez começou a ser mais assim. Eu e o Fábio já nos conhecemos há muitos anos na escola, andávamos numa turma. Entretanto, lá a coisa se deu e começámos a namorar. Nessa altura ele não competia, já tinha competido há uns anos atrás, mas na altura que estávamos a namorar não competia neste desporto, mas sempre soube nessa altura que era uma das coisas que ele queria fazer e que era um objetivo de vida e pronto, mal surgiu a primeira prova, incentivei bastante a ir e correu muito bem, ficou em terceiro lugar a nível nacional. E pronto, a partir daí foi sempre para a frente. No início, quando começámos a namorar, ele andou no MMA, mas não era um desporto que eu gostasse muito. Entretanto, ele também acabou por desistir, ainda chegou a competir uma ou duas vezes, mas depois desistiu e começou então o Strongman, que era o que ele queria mesmo e sempre quis. Qual era o problema do MMA? O problema do MMA, eu não tinha medo que ele se aleijasse. Eu tinha medo que ele aleijasse os outros. Então, eu nunca... Basicamente, eu nunca fui ver nenhuma prova dessas, nunca fui ver nenhum combate. Porque me metia bastante confusão imaginá-lo a ele e ao outro todos esmurrados e imaginar que ele ainda deixava o outro estendido no chão e isso, pronto, nunca foi... Ou ao contrário. Ele inicialmente competia em várias coisas, ele chegou a ir a competições de jiu-jitsu, onde chegou a ganhar medalhas, mesmo sem se aplicar muito. Ele foi sempre mais dedicado à componente da força e treino de musculação. Falando agora acerca do atleta Fábio Silva, a quem este documentário se dirige e é baseado, pronto, é um atleta novo, e quando digo novo, é um atleta recente no Strongman, digamos assim, e é novo a nível de idade, portanto é um dos valores que Portugal agora tem no Strongman, tem-se dedicado bastante, tem feito uma progressão espetacular, sem lesões, um ascendente muscular baseado num treino consistente. Como pessoa, o Fábio é simplesmente fantástico, portanto é quase uma pessoa única, é um indivíduo muito forte, muito baseado nos treinos da força, mas depois na vida pessoal é um bocadinho o oposto dessa situação, é muito amigo das pessoas, é um indivíduo bastante calmo, portanto, a nível de atleta é aquilo que pretendemos ter no Strongman, é esse género de atletas. Fábio Silva, além de ser um atleta de top português, no desporto de Strongman, nós não procuramos ter só os melhores. Nós procuramos ter os melhores, mas também, não na parte atleta, como ser humano. É uma pessoa humilde, nunca se vangloria com os feitos que tem, e isso para nós é muito importante. Nunca demonstrou o sucesso de subir à cabeça. Sempre terra a terra, é uma pessoa de trato fácil e gostamos muito de ter por cá. A personalidade dele
aqui dentro do ginásio reflete-se também lá fora. Ou seja, posso nomear algumas das qualidades. É um atleta extremamente humilde, às vezes até é humilde demais. Dou um exemplo, se alguém chegar à beira dele e disser que ele está a ficar forte, ele despacha sempre esse fardo. Diz que forte é o Eddie Hall, forte é o Thor, que são atletas de topo desta modalidade. Nunca reconhece, nunca diz que é um indivíduo muito forte, nunca o vemos a gabar desse facto. E o que é facto é que ele é super forte. É amigo de quem é amigo dele, podemos confiar plenamente dele. É uma pessoa 5 estrelas, é um bom amigo. Bem, quem conhece Fábio Silva sabe que ele, como pessoa, é um indivíduo espetacular. É calmo, apesar de ter uma aparência bruta, que tem, não é uma pessoa tão grande, tem uma aparência bruta, ele como pessoa é excelente. Uma pessoa vai falar com ele, está sempre na palhaçada, brinca muito, é bastante humilde e como atleta, ele tem um foco espetacular nos treinos. Ele tem o cuidado de falar com atletas que participam nos próprios Strongman ou já participaram, fala com eles na net, pede-lhes dicas, tira dúvidas e ele depois aplica tudo. Quem o vê a treinar, tanto vê ele a pegar em muito peso, como anda ali 2 ou 3 semanas a fazer só técnica, com um indivíduo tão grande a fazer com 3 kg de ombros, por exemplo, só para treinar a técnica. Amigo, acima de tudo é um amigo, sempre disposto a ajudar, sempre. Lá está, brincalhão, para mim é uma virtude, é mesmo muito bom e está sempre disposto a fazer as neiras. Lá está, está tudo acima da diversão. Um gajo foi metendo para lei, umas amizades aqui, outras amizades acolá, uma brincadeira aqui, outra acolá, os anos foram passando, uma dica aqui de treino, sempre gostei de aprender e eu achei que fosse, com a evolução que ele teve, uma evolução rápida até, uma pessoa onde se podia pedir opiniões, ele sempre esteve presente, uma coisa que ele tem de bom é que ele, para ajudar, está sempre lá. É sim, ele é muito divertido, eu acho que já disse isso, é divertido, é brincalhão, gosta das coisas, é brincalhão, mas é assim, gosta das coisas, tudo muito certinho. Por exemplo, eu vejo isso com a irmã, o que ele faz, as coisas, aquela educação que também quer, também está presente nele. Brinca com ela quase, às vezes, como se fosse, eu nem sei qual é o mais novo, qual é o mais velho, porque ele entra numa brincadeira com ela e faz às vezes comigo também. O pai está constantemente a brincar com o pai, ele foge dele, ele foge porque ele encosta-se a ele foge. Faz não tem medo, é que pode magoar, é brincadeira. Ele tem medo. Ele quer, mais nada, só isso. Do tamanho dele, mas é um rapaz assim, acho que princípio, meio e fim. Ele tem regras, tem as regras bem definidas daquilo que quer. O gajo gosta de vê-lo aqui em casa, é divertido. Sim, é fazer barulho, não faz mal. Ele atira-se aqui para os sofás, estamos aqui sossegados às vezes e ele atira-se. Ele sabe que eu tenho umas coisas que gosto de, coisas não. Ele gosta de fazer a maneira dele. Mas eu não merdo, que eu não doce, não é? Sim, a maneira dele é engraçada. É muito tranquilo, é pacato, não gosta que ninguém o chateie. Se ninguém o chatear, nem ele chateia ninguém. Então, assim, eu gosto de, às vezes, tirando essas brincadeiras que ele quer ter comigo, é que não eu fujo, entre aspas, que é para ele não magoar. Ele, às vezes ele não tem a noção da força que tem. E na brincadeira pode magoar. Há uns tempos atrás ele pegou em mim ao colo, virado de costas, também não aparecia, eu caía redondo no chão. E o que é que ele fez? A mãe chegou, gritou e largou-me, pôs-se a rir. São estas características pessoais do Fábio, aliadas às suas capacidades como atleta, que fizeram com que ele tivesse esta legião de amigos que segue as suas atividades competitivas de uma forma absolutamente fiel. A carreira do Fábio não começou ontem. Ele tem participado regularmente em competições Strongman, organizadas no país e no estrangeiro, e conta já com um currículo relativamente sólido e preenchido. Comecei a treinar, a comer melhor. Aos 15 anos fiz o meu primeiro evento de powerlifting, em Coimbra.
Ele era novinho, ele devia ter para 14, 15 anos, eu agora não posso chamá-lo para tal. Eu quis ir a uma prova de supino a Coimbra. E então eu fui lá com ele. Ele chegou lá, disse a idade dele, para ver o tamanho já que ele tinha. Disse a idade dele, eles não se acreditaram, ele teve que vir cá fora, vir ter comigo, eu vim ver a identidade, para confirmar que ele tinha aquela idade. Porque aí está, ele já estava muito avantajado para a idade que tinha. A partir daí, até 2008, fiz aí meia dúzia de provas de powerlifting. Depois do kickboxing, do powerlifting, toda a gente conhece as míticas provas de Eurosport, do homem mais forte do mundo, em que puxavam caminhões, aviões, viravam pneus, pegavam em pedras. E foi daí que veio a minha vontade em competir pela primeira vez no homem mais forte de Portugal. Até que então, em 2009, fiz o meu primeiro evento do homem mais forte de Portugal, foi em Aveiro. Tinha 18 anos na altura, consegui o 3º lugar, que foi muito bom. E a partir daí veio tudo o que tenho agora. Em 2014, com a primeira Power Expo e o Strongman Power Expo, consegui o 3º lugar. Com o meu 3º lugar, consegui o convite no próximo ano para as míticas provas da Champions League, que é a Liga Mundial do Strongman, em 2015. Foi uma coisa, eu acho, pelo menos para mim, foi uma coisa repentina. Soube que ele com 19 anos já tinha ficado muito bem classificado numa das provas que ele fez de Strongman e já ficou, não sei se foi em 4º lugar ou uma coisa assim parecida. Com 19 anos, lá está, uma coisa muito boa, acho eu. Entretanto, ele foi evoluindo, comecei a seguir muito mais o Fábio e a ver as provas dele e lá está, eu acho que ele está muito bom, está mesmo forte. Na prova Strongman em Aveiro, fui assistir, ele devia ter 18, 19 anos, foi a primeira experiência para ele, foi bastante complicado porque ele estava muito nervoso. Há uma altura na prova em que ele se ausenta e depois vem-nos dizer mais tarde que tinha estado nervoso, tinha de vomitar por causa dos nervos. E quando tinha experiência, acabou por querer fazer as coisas à bruta e que ele começou a notar que Strongman não é só coisa à bruta, há que ter uma técnica, há que ir com as coisas com calma e ficou em 3º lugar. Com 18 anos ou 9 anos, ficar no Nacionais de 3º lugar, acho que é muito bom. Lembro-me da primeira prova que ele fez de Strongman, foi uma surpresa tanto para mim como para todos os amigos que o acompanhamos, o resultado que ele fez, isto porque antes dessa prova de Strongman, foi uma prova também nacional, que ele conseguiu ficar em 3º lugar, apesar de ser a primeira. Ele começou a preparação para a prova um mês e meio antes, e antes desse período ele estava-se a preparar para competir talvez em culturismo, portanto tinha perdido já muito peso, estava mais preocupado em ganhar definição muscular do que propriamente em força. E num mês e meio, ele assim que soube de uma prova de Strongman, preferiu ir a essa prova do que a de culturismo, porque sempre foi a prioridade dele. Portanto, ele foi a essa prova, surpreendeu-nos a todos com um 3º lugar, com resultados não muito distantes de quem ficou em 1º e em 2º, e a partir daí ele começou-se a dedicar a 100% esta modalidade ao Strongman. Começou a cada ano que passava nós víamos ele a ter resultados melhores e cada vez a ficar mais forte, cada vez a superar as marcas dele e ficamos todos confiantes que ele vai ter futuro na modalidade. Eu há uns meses atrás, se não já há um ano, para quem conhece a modalidade, quer a nível nacional, quer internacional, eu disse que ele vai ter um percurso idêntico a um atleta da Geórgia que se chama Konstantin Janashia. Começou como amador, foi subindo e agora compete a nível internacional e consegue ombrear com os melhores atletas de Strongman profissionais. E eu penso que o percurso dele vai ser idêntico a esse. Já disse isto há algum tempo e cada vez que vejo os resultados dele, cada vez estou mais confiante que vai ser assim. Em 2015 fiz a minha primeira prova do circuito mundial, fiquei em 10º lugar, a competir com os melhores
e com mais portugueses também, muito bons atletas. No ano a seguir, já tive provas em Inglaterra, competi no Arnold Classic Europeu, que foi em Barcelona, consegui o 12º lugar de 20 e tais 30 atletas. Não me correu bem, mas ao nível que era, foi uma boa classificação. E a minha última prova foi em 2016, em outubro, de novo no circuito mundial do Strongman, em que tive a minha melhor classificação de sempre, fiquei em 8º lugar. O Fábio Silva também nos últimos 2 anos, através dos meus convites, claro, tem participado em torneios internacionais da Champions League, com alguns dos homens mais fortes do mundo, que é sempre uma rodagem importantíssima para atletas nacionais. Fomos recentemente à Itália disputar o Portugal-Itália. Fomos à Inglaterra ano passado também disputar um torneio amigável com uma equipa inglesa. Portanto, e tudo isso vai dando um traquejo aos atletas, não é? E uma visão do Strongman mais global. E o Fábio tem aproveitado isso da melhor maneira. Portanto, é um atleta que treina sozinho, não tem outros atletas de Strongman. O Strongman treina-se sozinho porque não há muitos atletas de Strongman, não é? Porque é um atleta, é um homem que tem uma característica física diferente, portanto é mais forte que o comum dos mortais, não é? E precisa de um treino específico que nem todos estão disponíveis para o fazer. O Fábio treina em São João da Madeira, sozinho, não tinha material, portanto, e agora os atletas estão-se a pré-profissionalizar, já começam a investir no material, a fabricar material para eles próprios, portanto, essa margem de produção vem um bocadinho daí, é com o investimento que eles estão a fazer, os próprios atletas estão a investir neles próprios e estão a expandir a modalidade ao ter material próprio para treinar, que é o caso do Fábio. Tal como o Nuno mencionou, o Strongman é um desporto que se treina sozinho. No entanto, os atletas Strongman têm necessidades de equipamento e material de treino que o comum praticante de desporto não tem. O Fábio conta com alguns patrocínios e até amigos que o ajudam no seu dia-a-dia de treino. Fruto das suas prestações a nível nacional e internacional, o Fábio tem captado a atenção de várias empresas ligadas ao desporto e que o têm apoiado no seu dia-a-dia. Desde o ginásio onde treina, até à marca de roupa que o patrocina, nutrição, etc. Todos os apoios são bem-vindos para um atleta que não é profissional e que tem que incluir no seu dia-a-dia de trabalho e família o seu tempo de treino. Uma parte fundamental no início da minha carreira são os apoios, os patrocínios. Tenho-me usado bastante. Sem eles não era o atleta que sou agora, que ainda falta muito para o que quero ser, mas estava mais atrasado. Não tinha tido algumas oportunidades que tive e assim tem sido sem dúvida o meu principal apoio, tanto financeiro como de imagem que passa para fora, que eu tenho tido durante estes últimos 2-3 anos. Um dos grandes apoios do Fábio na sua carreira tem sido o São João Health Club. Foi um dos sítios onde passamos mais horas a gravar este documentário e onde o Fábio fez a grande parte da sua preparação para a prova que elegeu o homem mais forte de Portugal. A variedade de equipamentos e disciplinas que este ginásio tem permite ao Fábio saber que tem ao seu dispor todas as condições para treinar diariamente. O São João Health Club existe há cerca de 13 anos. Apesar de muita gente ou alguns sócios que aparecem no clube dizerem que o ginásio não tem condições para isto e para aquilo, o que é certo é que nos parece que são meras desculpas, porque há 13 anos que o Fábio cá treina, é o homem mais forte de Portugal e tem todas as condições para treinar. Aliás, teve todas as condições para treinar, para se tornar o homem mais forte de Portugal. Por isso mesmo, nós também o ajudamos, compramos material específico para ele poder treinar especificamente para as provas. Foi ajudado pelo São João Health Club e pela grifagem J. Pedro. Tem evoluído bastante e temos gostado e temos cada vez apostado mais no Fábio. Outro dos grandes patrocinadores do Fábio é a grifagem J. Pedro.
nomeadamente no que diz respeito à aquisição de material. Olha, conheço o Fábio Silva já há bastantes anos. Como disse, acho um bom rapaz, cresceu muito, tanto no físico como em tudo. Bom desportista, ajuda-me muito também lá, faz meus planos de treino. E comecei a apoiar o Fábio porque é um dos grandes mais desportistas que há em São João da Madeira, que existe. O homem mais forte de Portugal, por isso é que eu o apoio. Outro importante apoio para o Fábio é a Gigante, uma marca de gymwear que tem estado em clara ascensão. Na Power Expo, o sócio-gerente da empresa explicou-nos o porquê da escolha do Fábio para ser uma das caras da empresa e a forma como a empresa o apoia no seu dia-a-dia. Eu sou o Faria, sou o sócio-gerente da Gigante. Quando lançámos esta linha de vestuário dedicada a desportos de força e de ginásio, achámos que precisávamos de alguém que representasse a classe Strongman. Posto isto, procurámos uma pessoa que se identificasse com a marca, uma pessoa que tivesse muita empatia nas redes sociais, que tivesse uma imagem cuidada e que fosse realmente forte. Uma característica que nós queremos para a nossa marca. De todos os que nós vimos, encontramos no Fábio Silva a pessoa indicada para nos representar na categoria Strongman, no desporto Strongman. Estamos em conversações com ele que fez todo o gosto de pertencer à marca e assim sendo começámos uma parceria bonita, uma parceria muito proveitosa para a marca, acho que também proveitosa para o próprio atleta e estamos juntos nas competições que ele tiver, nós acompanhamos, ele acompanha-nos sempre que nós temos alguma prova, algum evento e é uma parceria que é para durar. Além destas empresas que o apoiam, o Fábio conta, como é óbvio, com o apoio de todos os seus amigos. No entanto, há amigos que dão mais do que apoio moral. O Fábio, eu conheci-o através da internet. Eu morava em Lisboa e tinha o dono do ginásio onde eu treinava já o conhecia. E na perspectiva de vir para cá, viver para o norte de onde eu sou, entrei em contacto com o Fábio através do Facebook, até porque estava a preparar-me para a prova de Strongman até 105 kg da Power Expo do ano passado. E entrei em contacto com ele para ele me dar umas dicas e para me ajudar a treinar para a prova, como ele tinha mais background sobre isso. Entrei em contacto com ele. Ele foi super simpático, não me conhecia de lado nenhum, disponibilizou-se logo para treinar comigo, para me dar as dicas e tudo mais. E a partir daí começamos a desenvolver uma relação de amizade. Ele dá-me dicas, eu dou-lhe dicas e é uma amizade de partilha de coisas. O facto do próprio Ivan ser atleta é um fator determinante para esta importante ajuda que dá ao Fábio. O halterofilismo surgiu na minha vida quando comecei a fazer velocidade no atletismo, mais a vertente da velocidade neste caso. Grande parte do treino de força dos velocistas tem a ver com a explosão e o halterofilismo é basicamente isso, é força explosiva. E eu comecei a desenvolver esse gosto pela modalidade. Entretanto, por motivos pessoais, tinha de fazer muitos circuitos, treinos em circuito com elevações e flexões e este tipo de coisas, e então enverdei um bocadinho pelo crossfit também. Só que vi que tinha, apesar de já treinar há algum tempo, tinha a fraqueza dos movimentos olímpicos no crossfit. E então decidi fazer uma periodização mais baseada no crossfit, no halterofilismo. E pronto, comecei a gostar do halterofilismo e enverdei por essa modalidade e hoje em dia é uma forma de vida, não é? Eu gosto do halterofilismo, faço competição, mas mesmo que não fizesse competição, treinava diariamente halterofilismo porque é o que me dá gozo fazer. A minha prova de Strongman correu mais ou menos, eu ia sem grandes expectativas, porque era a primeira prova que fazia, não tinha grande tempo de treino com material específico, neste caso yokes, ou logs, ou esse tipo de coisas. Tinha feito poucos treinos com isso, logo não estava a pensar fazer grande coisa. Não é? Acho que não fiz má figura,
A prova correu mais ou menos. Consegui fazer as provas todas, que era aquilo que eu queria. Era o objetivo que eu tinha, era fazer as provas todas. E acho que este ano a prova vai ser mais competitiva. O percurso do Fábio até à prova de dia 1 de outubro de 2017 foram muitas as vezes que ele foi treinar à casa do Ivan. É monitor, já usei uma vez contigo, só que não tinha esta merda para tapar a claridade. É mais fixe porque vê-se mais estás a ver, as coisas aqui já é mais aproximado do que aparece no monitor. E vê-se mais. Vou desmagando. No entanto, estes treinos não tinham apenas como objetivo a confraternização. O Fábio começou a vir a treinar aqui a casa para quebrar um bocadinho com a rotina do ginásio normal. Ou seja, ele aqui tem acesso a um equipamento diferente do ginásio e ele aqui, como não tem pessoas à volta, só estamos nós os dois aqui, ele consegue concentrar-se mais no treino e fazer as coisas com mais método, sem as distrações. Acho que a maior vantagem é mesmo essa, é a concentração no treino e a falta das distrações. Tem o material todo à mão, precisa de um disco, precisa de peso, vai buscar, não está ninguém a utilizar. E por causa disso concentra-se melhor nos treinos e acho que teria mais rendimento dos treinos. Outra grande vantagem é o facto do Ivan fabricar muito do material que utiliza. E assim, pode fabricar algum material de propositadamente para os treinos do Fábio. A prova do Fábio vai ter a Conan Wheel e ele não tinha o equipamento para treinar. Surgiu a oportunidade de inventar uma espécie de Conan Wheel para ele poder treinar. Foi feito com um material que já tinha e muito simples. Isto é uma estação de landmine que eu já tinha. Foi só agregar esta barra, este tubo preso por este parafuso, soldar este cavalete tripé das obras, onde vai levar os discos aqui, o peso, e onde ele agarra aqui à frente para fazer isto. É uma multiestação, depois dá para fazer Viking Press também, mas isto é importante para o Fábio para experimentar a fazer a Conan Wheel. Espera aí que eu já te vou dar aí. Como quiseres. Isto vai descer quando pegares. O treino específico é, de resto, uma das componentes mais importantes do treino de um atleta strongman. Por essa razão, o Fábio, em conjunto com os seus apoiantes e patrocinadores, encontrou um conjunto de soluções para dar resposta a esse treino mais específico, para o qual não encontra resposta nos tradicionais equipamentos de um ginásio. Vamos lá. Tá. Sim. Não faz a força. Lá também não vai ter muita carga. É mais para ver tipo, com a maneira de pegar e o respirar. Então, mas dás umas voltas até desistires. Além de todo o apoio que as minhas marcas me estão a dar, deram-me o maior apoio a todos. Foi arranjar-me material para eu treinar especificamente a modalidade. Tenho aqui o Super Yoke, pesa 120 kg, como está. Foi-me oferecido por dois patrocinadores que tenho, São João Health Club e a Grifagem Zota Pedro.
muito importante para a minha preparação. É uma das provas míticas do circuito mundial. É uma prova que fazem em muitas provas com meia tonelada. A minha menina é um log, um tronco. Também foi-me oferecido pelo São João e pela Grifagem. O log lift é a minha especialidade. Vai fazer pouco mais de meio ano que tenho este material e sem dúvida tem dado à custa de ter o material, tenho evoluído bastante. Esta prova é feita por norma com 140 kg para repetições, num minuto ou 1 minuto e meio, depende. O recorde do mundo é 228 kg do grande Savicas. Eu estou atualmente numa marca de 160 kg, 170. Ainda tenho muito a percorrer. Mas em prova, tu tens 1 minuto, tens de fazer o máximo possível. Depende das provas. Há provas que é tipo 1 minuto fazer o máximo ou ir aumentando o peso. Este log é um log gigante, tem 37 cm de diâmetro, torna muito mais complicado o press. Tenho aqui o material, o primeiro material que tive, e por ser o primeiro foi o mais importante. Foi feito e foi-me oferecido pela Gigante, o meu patrocínio de marca de roupa. Vai fazer agora 1 ano que tenho. Fui buscá-las a Barcelos e no primeiro mês que estive, a prova das maletas era o meu evento mais fraco, onde tinha menos prática, e ter o material mudou completamente o rumo das minhas provas de farmer. Mas certamente que há mais do que isto. Ser strongman não deve ser só ir à internet ver uns exercícios, ir ao ginásio fazê-los e depois chegar às competições e esperar que corra tudo bem. Como é que ser strongman afeta o dia-a-dia de um atleta? É praticamente 24 horas de dieta, cumprir um plano ao máximo, trabalho, como a maior parte dos atletas cá em Portugal, tenho de trabalhar para poder treinar e competir. O treino ocupa-me 3, 4 horas por dia em dias de treino. Tenho de ter tempo para a família, para a namorada, para recuperar. O recuperar, não digo não treinar, mas recuperar mesmo, uma recuperação ativa. Ao fim do dia é 24 horas strongman. Eu quando falo em dieta, não é aquela palavra que estão habituados a ouvir. Quando falo em dieta é iogurtes, é frango grelhado, saladinhas, água de sabor, não é nada disso. A minha dieta é comer muito, com muita qualidade, durante o dia inteiro. Eu como muito durante o dia, tenho que comer muito, não é o que muitas pessoas dizem que eu gosto muito de comer. É verdade, eu gosto muito de comer o que é bom de comer. A maior parte do dia eu como porque tenho de comer. Ninguém gosta de acordar às 4 ou 5 da manhã e ir fazer 6 ovos com 4 ou 5 fatias de bacon, com arroz, com tomate, com banana, com leite. Ninguém gosta de comer à meia da manhã um bife de fígado de vaca frio ou uma posta de salmão fria a trabalhar. Ninguém gosta. Num dia normal de trabalho, tanto posso acordar às 4 ou 8 da manhã, ou 9, depende. Acordo, tenho a minha primeira refeição a qualquer hora do dia.
Vou trabalhar, a meio da manhã, fim da manhã, volto a comer. Entretanto, acabo o trabalho, venho para casa, volto a comer. Sempre que tenho tempo, tento descansar um bocado antes do treino, dormir até 1 ou 2 horinhas. Volto a comer o meu pré-treino, venho treinar, estou aqui 3, 4 horas, vou para casa, torno a comer, vou às compras, venho para casa, preparo comida para o dia seguinte, volto a comer e vou então dormir. Às vezes não é nada fácil, às vezes são 11 da noite ou meia-noite, ele está a fazer, uma refeição que uma pessoa normal não come aquela refeição se calhar ao jantar, ele está a ter essa refeição à meia-noite e depois temos que estar à espera dele poder fazer a refeição antes de dormir. Às vezes são 1 da manhã, 2 e estamos cheios de sono. Ele está à espera de poder fazer a refeição para poder dormir. Portanto, mesmo que ele não tenha fome, ele tem que comer. Em relação à comida, que é às vezes o que é que o Fábio vai comer, o que é que nós vamos comer à noite, muitas vezes eu ligo para o Fábio, vais comer em casa, não vais? Porque ele nem sempre sei se ele quer comer a nossa comida, se quer fazer o comer dele, porque muitas vezes eu estou a fazer o jantar. Há dias que eu sei que é aquele dia que ele, no dia balá, que não treina, que pode comer algo diferente, ele segue à risca, segunda, terça, por aí fora, aqueles dias todos, com a comida dele. É ele que a faz, é ele que cozinha, eu não faço nada. Eu só arrumo a cozinha, porque ele faz as coisinhas dele, ele faz tudo direitinho. A grama. Para ficar melhor esclarecido das escolhas que o Fábio tem que fazer no seu dia-a-dia em termos de dieta, decidi ir às compras com ele. Estás feito? Hã? Estás feito? Estou feito. Tranquilo, vá. Para amanhã, aproveita para amanhã.
Está aqui 90% do que eu como para a prova. Vou começar aqui pelos hidratos, para terem uma ideia. Aveia. Uso a aveia na primeira e na última refeição do dia, em batido. Mais tarde vou mostrar porquê. Arroz basmati, é o meu preferido. Uso o basmati na ref pré-treino. Esparguete. Uso a esparguete normal e é o hidrato da minha refeição do pós-treino. Batata. Uso a batata na minha segunda ref do dia. Como hidrato também recorro a alguma fruta, que o ananás. O ananás meto no pré-treino para me ajudar a digerir um bocadinho melhor a comida, para ir treinar mais bem disposto. A banana. Primeira ref e última ref, junto com a aveia. Maçãs no pós-treino. Isto aqui que mostrei agora é o núcleo da dieta, é os hidratos, é o que tenho que comer para ter energia e para o corpo não gastar a própria gordura que tenho. Vou agora mostrar onde vou buscar a proteína, quais as minhas fontes de proteína preferidas. Frango normal. Uso com o basmati na ref pré-treino. Carne vermelha picada, uso no pós-treino, junto com a esparguete. E por fim, tenho aqui... É uma posta de salmão, mas tanto como pescada, peixe branco, atum. Vou variando, mas tenho sempre durante o dia, há sempre uma altura do dia em que como peixe. Para ter gordura na dieta, a minha escolha é o normal, o azeite extra virgem e os frutos secos. Noz, amendoim, tanto pode ser manteiga de amendoim, outro tipo de fruto seco também. Também incluo na dieta alguns legumes. Não como muito, mas tento meter o mínimo. Tenho aqui brócolis. Tenho aqui legumes variados que uso para meter no esparguete. Uso também polpa de tomate. Polpa de tomate meto na ref pré-treino, no pós-treino, para dar um bocadinho mais de sabor. Também uso ovos, agora pouco para a prova, mas meto sempre 1 ou 2. A proteína, a gordura, essa é útil em qualquer refeição do dia, mas por norma meto misturado com a batata e com o peixe. Tenho aqui o queijo ralado, também meto no esparguete. Leite, uso pouco leite, mas meto à volta de 100 ml num batido, mais para dar mais calorias, um bocadinho mais gordura. E por fim, podia ter aqui a mesa de ceia, mas optei por meter só 2 Snickers,
Donuts, quem me conhece sabe que eu adoro gelados, chocolates, tudo o que seja gordo ou que os gordos comam. Eu gosto de tudo, eu como tudo, por isso não é... Em complemento à minha comida, na minha dieta também tenho os meus suplementos. Vou-vos mostrar aqui um a um. A proteína é a base da minha dieta. Tenho multivitamínico, tenho o pré-treino, eu não tomo café, por isso quando tomo um pré-treino sinto um foco, ficar mais, um despertar que quem consome café habitualmente não está a tomar um pré-treino não sente, e a mim acorda-me um bocadinho para o treino. Tenho BCAAs e glutamina que misturo no intratreino, com hidratos durante o treino também. Tenho aqui também a conhecida monohidrato, esta é da Creapure. Uso também quando treino, misturado no pré-treino. Tenho aqui também HMB, que é um aminoácido. Tá bom. Para além da nutrição, outro fator muito importante na carreira de um strongman são as lesões. O Fábio já teve algumas, embora nenhuma tenha sido de grande gravidade. Com todo o treino, provas, é normal que venha alguma lesão. Na minha primeira prova, em 2009, fiz uma ruptura no bíceps direito, a puxar o caminhão. Em treino, já rompi os dois peitos, tanto o esquerdo como o direito. O direito, em 2014, uma semana antes de ter uma prova, tive que ir à prova na mesma. Lombar, com o treino, o lombar é praticamente, para mim, é a zona do corpo que mais fica afetada, com todo o tipo de treino e de eventos no strongman. Claro, tenho que ter cuidado. Vou frequentemente a um osteopata. Tento ter o máximo cuidado com o treino, descansar quando o corpo pede, e até agora não tive problemas maior. Sim, tenho muito medo, mas sei ao mesmo tempo que é o sonho dele e que, se está a correr bem agora, ele que aproveite, porque este desporto não dá para ser uma vida inteira, não é? Como, por exemplo, o atletismo ou outro, e por isso acho que, se está a correr bem e se ele está a ter sucesso, dou-lhe todas as forças para continuar, pelo menos para já. O que ele tem que fazer é seguir um bocadinho, controlar um bocadinho a saúde, que não é o que ele faz, neste caso. Por mais que lhe dê na cabeça, mas não faz. Mas claro, tenho medo. E ele é o próprio a dizer que não vai durar depois dos 50. Portanto, mas também tenho muito medo das lesões, não é? Porque até agora as lesões não foram nada de excepcionais, mas em muitas provas, quantas vezes estou eu a torcer que ele consiga fazer, mas ao mesmo tempo, do outro lado, estou cheia de medo que aquilo vá provocar-lhe uma lesão de todo tamanho, que ele durante um ano inteiro não consiga sequer treinar, não é? Mas pronto, são ossos do ofício, se é mesmo o que ele quer fazer, eu apoio. Uma das coisas que mais me impressiona nele é que, para além da humildade dele, nunca desiste. E eu digo que nunca desiste porque, às vezes, é claro, durante os treinos dele, posso dar alguns exemplos, a força e a garra com que ele se dedica a isto. Por exemplo, está a fazer um exercício, eu lembro-me de um exercício agachamento, começa a carregar o peso, 20 de cada lado, vai metendo mais ou menos a meio, e digo isto a meio do treino dele, a barra já devia ter aí uns 200, 220 kg de agachamento, o que é muito, para quem treina sabe que é muito, e ele começa a fazer o treino e já estava, antes dessa carga, a queixar-se de dores no lombar, o lombar congestionado. Quem treina sabe bem que treinar com dor no lombar não é nada fácil. O que é que nós vemos? Vemos o Fábio acaba uma série,
à rasca de dores, bem descansar. Eu vou à beira dele e digo: então Fábio, se calhar está-te a doer, é melhor descansares um bocadinho. E ele responde: não, na dúvida, mete-se mais peso de cada lado, aperta o cinto, mete-se debaixo da barra, faz mais as séries, acaba a série, outra vez agarrado às costas, cheio de dores, a transpirar por todo o lado. Isto mostra um bocadinho da persistência que é preciso ter neste desporto. Eu lembro-me de falar com ele, e falo diariamente com ele pelo Facebook, por exemplo, mensagens, e ele dizer-me que teve 3, 4 vezes que lhe apetecia pegar no saco e ir embora porque o treino estava a ser extremamente duro. E chegava sempre aos fins do treino, ou seja, nunca desistia. Lembro-me aqui um treino que eu vim fazer, ele estava aqui neste banco a fazer um exercício acessório, um tríceps supinado, um total de 180 kg. Eu fui atrás a ajudar a tirar a barra, ele desce e diz: não, tira. Fez uma rotura no peitoral. Estava em preparação para uma prova, não esta que ele vai ter de homem mais forte de Portugal, mas outra prova de strongman. Se não me engano até era uma demonstração, mas que ele quer dar sempre uma boa imagem, como é claro. Faz uma rotura no peitoral, no dia a seguir, qual é a publicação dele no Facebook? Não foi a queixar-se, não foi a chorar que tem uma lesão, que tem isto, que tem aquilo, que está a sentir-se triste. Não, a publicação é: fiz uma rotura no peitoral, uma coisa mínima, dá para continuar a preparação. Ponto final. Continua a preparação. Não há desculpas, é o que é. Como não pode deixar de ser, a família tem sempre um papel muito importante na vida de qualquer atleta. Num atleta strongman, isso não é diferente. No caso do Fábio, os pais, a namorada e a irmã acompanham de perto todas as competições dele. Falei com cada um deles para perceber como é que o dia-a-dia de um strongman afeta a relação que têm com o Fábio. A minha família apoia-me em tudo. De início, a minha mãe não. Dizia-me: vais-te magoar. Mas agora ainda continua a dizer, mas menos. Mas agora, tanto o meu pai, a minha mãe, os meus avós, a minha namorada, principalmente a minha namorada, todos me apoiam, todos querem que eu seja mais forte que na prova anterior e que consiga atingir o que quero no desporto. Que ele treina desde sempre, só que agora cada vez vai querendo mais e treina mais, está mais dedicado a isso. Eu vejo muitas vezes cozinhar de noite, ouve-se. Mas não há nada de diferente, é normal. Então, nós damos bem, só que nós brincamos muito, gozamos um com o outro na brincadeira. Nós estamos, por exemplo, um com o outro, nós estamos a chamar-nos nomes, mas é tudo na brincadeira. Eu costumo chamar-lhe estúpido, de gordo, e ele é mais ou menos a mim. Ele costuma-me chamar tosta mista com molho do Max, é pipo, é porca, é isso tudo. Ele costuma-me também chatear muito, é para lhe fazer massagens. Ele goza comigo, mas ao mesmo tempo, às vezes quando me está a gozar, é para me também alertar algumas coisas idiotas que eu faço. Então eu acho que ele me ajuda. Eu muitas vezes estou ali a fazer comeres que eu sei que ele gosta, que ele aprecia, e chega do treino e diz muitas vezes: que cheirinho, é o Fábio, queres comer? Ele: não, vou fazer o meu comer. Quer dizer, isso aí é assim, para qualquer outro miúdo, qualquer que segue outro desporto, ok, não liga mais, ele segue à risca, tudo ali, os pormenores todos, a comida. Tem os objetivos dele? Pronto, para conseguir estar com ele, às vezes não é fácil, claro que isto tudo, como é um desporto diferente, exige outro tipo de exigência, não é? E ele, como é muito focado e não gosta de fugir à regra, tem sempre as suas refeições sempre direitinhas, etc, etc. Então, o que eu faço para conseguir estar com ele, e porque dá daquilo que eu faço também da minha profissão, ainda dá para fazer isso, todas as tardes com ele um bocadinho, de segunda à quinta, e depois ao fim de semana. Aí sim conseguimos estar mais tempo juntos e conseguimos sair, etc. Apesar que também às vezes para sair, das duas uma, ou ele leva as refeições atrás, ou está sempre preocupado que está com fome, ou que mesmo que não esteja com fome tem que comer. Pronto, isso são algumas limitações, mas com o tempo também me fui habituando e acabou por também ser uma preocupação minha. Quando ele não come,
às vezes sou eu, ainda não comeste, é melhor irmos lanchar, é melhor comer alguma coisa para não falhar isso. Pronto, é claro que namorar com uma pessoa que compete a este nível também tem algumas coisas menos boas. Por exemplo, no ano passado não conseguimos ir passar férias por causa das provas e ele tinha que se focar e comer direito e descansar por causa das provas. No outro ano também. No ano anterior também não fomos passar férias, só depois mais tarde é que conseguimos tirar 1 ou 2 dias. Por exemplo, para lhe comprar roupa, um exemplo, quero-lhe comprar roupa de aniversário, de Natal, não consigo arranjar roupa para lhe comprar, sei lá, vamos sair e não podemos estar muito tempo num só local que não tenha nada para comer, porque senão ele começa a ficar chateado e nervoso porque tem que comer, porque está a perder peso, etc. Pronto, e é isto. E muito tempo em pé ou apertado. Exato, ou a caminhar, também não podemos ir para sítios em que ele caminhe muito. Ou com muito fumo de tabaco. Para qualquer atleta de qualquer desporto, as competições são o momento mais alto do seu calendário. No caso do Strongman, isso não é exceção. Os eventos Strongman são sempre rodeados de uma atmosfera de grande nervosismo, ansiedade por parte dos atletas e das suas famílias e, claro, grande espetacularidade. Organizadores como o Nuno têm a particularidade de transformar estes eventos em momentos em que quem assiste sempre a algo novo. Mas como é que é viver estas provas do lado de quem assiste? Como é ser-se familiar de alguém que está prestes a pegar numa carga que só uma pequenina parte da população mundial é capaz de pegar? Eu fico muito assustada porque eu acho que ele como quer vencer, acho que ele que vai... E o meu receio é que às vezes alguma coisa corra mal, alguma prova, e ele fica ali assim um bocadinho... Fico nervoso, mas eu acho que é assim, ele quando está nas provas, ele desliga, ele não vê ninguém. Não. A gente grita, esperneia. Ele disse, é escusado vocês estarem a gritar para mim que eu não ouço ninguém. Não, ele não desqueixa dele, ele diz é que não ouve, porque não vê, não olha, desliga a ficha. As provas são muito emocionantes. Eu fico rouca, basicamente, tanto gritar por ele, eu e quem está lá para apoiá-lo, não é? Estou sempre a torcer por ele, sei perfeitamente quais são as marcas dele e sei o que é que ele tem que fazer para conseguir ficar à frente de X ou Y. E então, basicamente, estou lá sempre a incentivá-lo, por mais que ele diga que não ouve nada daquilo que nós dizemos, eu estou sempre ali, vai, tu consegues. Na última prova ouvi. Na última prova ele ouviu porque ele tinha que levantar o tronco com 150 quilos. Dei por ela a bater no palco, ao meu lado, atrás do árbitro. Mais uma, anda! E eu não podia nada, nem podia caminhar com ela. Mas eu sabia que era aquilo que ia decidir se ele ficava entre o primeiro ou o segundo a nível como português, a nível dos outros. Fui a última em outubro. É uma aflição, mas ao mesmo tempo, porque nós conseguimos ver que ele está tranquilo. Ele acaba por nos dar essa tranquilidade a nós, porque ele está, em qualquer prova que ele faça, eu pergunto sempre, então Fábio, está tudo bem? Mas está tudo bem, ou até parece que eu vou, quer dizer, ele acaba por, e isso que eu já falei, que é, eu sei que quando ele vai a uma prova, qualquer uma que seja, não é? Estas, de certo também irá a esta última, ele vai de certo ter lá os amigos também, tenho quase a certeza, que eles apoiam-no imenso, e acaba por me dar a mim também aquela estabilidade, mas assim, fico nervosa, isso sem dúvida, nós ficamos assim, será que vai correr tudo bem? Quando ele vai para fora, nós não estamos ali presentes, não, e eu assim, eu não estou a ligar constantemente, eu estou sempre à espera que ele me mande uma mensagem, olha mamãe, correu tudo bem, está tudo bem, não ando ali a massacrar. Claro que nós não sabemos o que é que se está a passar, acabamos por ficar assim um bocadinho intranquilos, mas nós chegamos até agora, mas sim, ele sabe aquilo que faz. Sim, também temos confiança. Não é que ele nos diz, eu acho que ele tem aquela... E quando vou para uma prova, sei aquilo que faço, sei até onde posso ir. Eu acho que ele... Nesse aspecto estou tranquilo.
mas já é de mim mesmo. E eu começando a fazer uma prova, eu começo logo a ficar com aquela sensação de, sei lá, tremideira, medo que aconteça alguma coisa. Nem sempre é fácil lidar quando as coisas correm bem. Ele é uma pessoa um bocadinho introvertida e então, pelo menos à frente das pessoas, ele não gosta de demonstrar muito o que sente. Ainda na Power Expo, nós vimos a classificação, vimos que ele tinha sido o melhor português. Ele não pode considerar, ninguém pode dizer que é o homem mais forte de Portugal ainda, mas foi o melhor português e claro, eu fiquei muito contente, claro, quis logo agarrá-lo, sei lá, uma pessoa não consegue esconder aquilo que sente, não é? Está contente. E a primeira coisa foi que ele disse, aqui não. Porque ele não, pronto, às vezes não é fácil lidar com isto e mesmo antes das provas ele está em tamanho de stress e pressão e nervosismo que eu não me posso aproximar dele, eu sei que ele vai me falar mal, portanto eu já o conheço, já sei que é assim, e então sempre que ele está nervoso eu deixo-o estar, eu vejo-o nervoso, só vou perguntar alguma coisa, ele manda-me embora, eu vou-me embora, só no fim é que falamos e só depois de virmos embora para casa, só aí. Quando corre mal, é mesmo mal. Ele tem um espírito de... tem que ser ele a ganhar. E quando as coisas não correm muito bem, ele não aceita muito bem também. Mas também, por outro lado, ele é teimoso. Então, como é teimoso, da próxima vai fazer sem dúvida melhor. Isso é uma boa característica dele. É tudo verdade o que ela está a dizer. É. É que às vezes... Não, está correto. Não, às vezes mesmo tem consciência de ser um bronco, pá. Ele foi a uma prova da Aveiro e nós estávamos todos já... Foi o Adérito que o chamou. Pronto, exatamente. Foi numa prova que o Adérito o chamou. E nós estávamos na bancada e ele já estava muito bem. Aliás, ele ficou em terceiro lugar nessa altura, ele era muito novo. Acho que ficou em terceiro, não foi nessa altura. Há uma esfera que eles pegam naquelas bolas grandes e há uma esfera que ou ele levantar, ele vai levantar a esfera e a esfera cai. Ao cair, o Fábio também cai para trás. E nós que estamos na bancada, por isso eu dizer às vezes, tenho medo, porque aquilo, se lhe cai no pé, tinha-lhe ralado um pé. Só que foi na altura que lhe deu, como é que vocês chamam, uma cãibra, um músculo, que lhe deu naquela altura precisamente. E nós que estávamos na bancada, não conseguíamos perceber, a ideia que dava era que a bola tinha caído em cima. Só que depois lá os senhores lá disseram lá no microfone que estava tudo bem, que o Fábio tinha sido mesmo uma quebrazinha, que não havia nada. Aí assustei-me e fiquei. De resto, as outras, nós vamos sempre... Eu gosto de ver as provas, sim, mas estou sempre com o coração nas mãos. Eu tenho receio. Aquilo são provas de força, mas força bruta. Não é? De um momento para o outro podem ter uma lesão grave ou menos grave, mas têm uma lesão. Já aconteceu com muitos. Na caminhada para o dia 1 de outubro de 2017, há outra data a reter. 22 de abril de 2017 foi a data do evento na F2Car que opôs um grupo de atletas strongman portugueses a um grupo de atletas strongman italianos. A equipa portuguesa era constituída, para além do Fábio, com o Licínio, atleta que viria a sagrar-se o homem mais forte de Portugal na categoria de menos 105 kg, e também o Renato Soares e o Luís Batista, dois dos principais atletas strongman portugueses e dois nomes na lista de adversários principais do Fábio para a prova final na Power Expo. São 300 quilos e Luís Batista! Foi o meu primeiro dia numa prova strongman. Desde logo fiquei surpreendido pela atmosfera leve que rodeava todo o evento. Atletas portugueses e italianos em confraternização, os portugueses com um enorme espírito de equipa, porque afinal era uma competição coletiva, e todo o público a apoiar, quer portugueses, quer italianos. Fiquei com a ideia de que o strongman é um desporto um bocadinho diferente, em que todos os atletas acabam por puxar uns pelos outros, naquela ideia de que, se ele faz melhor, eu imediatamente também serei forçado a fazer melhor. Isto ia de encontro àquilo que o Nuno disse sobre a comunidade. Todos eles são bastante unidos e provavelmente todos irão estar a torcer uns pelos outros no dia 1 de outubro. Foi agora a primeira prova da época.
Portugal contra a Itália no Porto, na F2Car. Foi uma prova que correu bem, deu para testar o que andava a treinar, a dieta, o descanso, tudo o que estava a fazer de maneira diferente do que tenho feito dos outros anos. E fiquei contente, deu para ter ideia do que tinha que treinar melhor, do meu ponto forte, dos meus pontos fracos. E a partir de agora foi um bom treino para poder aperfeiçoar o treino para a verdadeira prova de 1 de outubro. O frame carry agora é uma prova em que me sinto minimamente confortável, não é o meu ponto forte, também não é o meu ponto fraco, mas provavelmente vai ser uma prova também do evento do Homem Mais Forte de Portugal, ou frame ou com maletas. O frame com um bocadinho mais de treino e uma melhor técnica, vou conseguir metê-lo a um nível, por exemplo, de um log, de um overhead press qualquer, com halter, com barra, que é o meu ponto forte. O próximo evento foi o log lift, a minha melhor prova. Treinei de maneira diferente, fiz a prova de maneira diferente do que tinha feito. Também foi mais leve e para mais reps que o normal. E fiquei contente com o que fiz. Apesar de ser o meu melhor movimento, quero aumentá-lo bastante para conseguir metê-lo em marcas de nível mundial. Quando digo de nível mundial é a partir dos 180 ou 190 de log lift. Na prova foi com 120. O deadlift foi outra prova que correu muito bem também. Era uma prova que a barra ia subindo consoante a ronda. Os atletas iam sendo eliminados quando falhassem a tentativa. E acabei por ficar eu e o Renato. Ganhámos facilmente esse evento. Acabámos nos 360 com a barra, com a fat bar e com pneus da marca da Nortenha. O deadlift foi outro evento que também treinei este ano de maneira diferente. Estou muito mais forte no peso morto do que era, peso morto do deadlift, mas mesmo assim notei uma pequena falha no movimento que vou tratar agora de mudar na rotina para novamente dia 1 de outubro estar ao meu melhor em todos os níveis. A quarta prova do evento foi o tire flip, com a prova era tínhamos que virar o pneu de meia tonelada, praticamente meia tonelada, virá-lo uma vez, ir buscar 3 carpetes de pavimento da Geometric, cada uma pesava 100 kg, e metê-los dentro do pneu. A prova do pneu é uma prova muito técnica, quanto à força, claro, mas é uma prova em que não é raro verem atletas mais fracos a levantar mais rápido ou a levantar melhor ou mais pesado pneus que atletas mais fortes. É uma prova que vou ter que melhorar a técnica e tentar arranjar um pneu para treinar, porque penso que quando tiver a técnica vai ser uma das provas mais tranquilas, mais fáceis para mim, talvez. A quinta prova foi o yoke. Era uma prova que tinha muita dificuldade no início mesmo. Pegava no yoke e parecia um bêbado a caminhar. Parecia que me estava a bater o vento por todo lado. Entretanto consegui ter um yoke lá à volta de um ano. E não é uma prova forte minha, mas é uma prova que está acima, pronto, que está a nível médio-alto para mim, e que aí penso que não é a técnica que me falta-me força, falta-me estabilidade, e penso que quando conseguir aumentar esse bocadinho, também vou pôr o yoke. Nunca vai ser uma prova muito forte minha, mas vou poder ter um bom nível nela. A última prova do evento foi a bola Atlas.
Era uma bola de 140 kg por cima do ioque, durante 1 minuto, maior número de levantamentos. Foi uma prova que me correu bem também. É outra prova em que não consigo treinar a técnica, treino a técnica de prova para prova. E conta a força, conta a técnica. Agora tenho uma bola Atlas enorme, mas que até à data da prova não tinha nada. E penso que agora que ir treinando com a bola que vou conseguir também melhorar bastante esse evento. No fim do dia, foi uma prova que me correu bem, foi um bom treino. E à partida vou estar muito mais forte para a prova de 1 de outubro, do homem mais forte de Portugal. Espero bem que esta prova de Itália tenha sido a minha pior prova do ano. E espero em dia 1 estar muito mais forte que esta primeira prova da época. Espero não, vou estar para ganhar o título. A prova foi organizada pelo Nuno Eventos e pela F2Car. Foi uma boa prova, foi a primeira prova em Portugal de Strongman num stand de carros, mas correu muito bem. Vou agora daqui a um mês com o resto da equipa a Itália, para a segunda mão. Vai ser mais complicado porque agora é lá em Itália e temos a viagem, a comida não é igual, o descanso é tudo um bocadinho diferente. Mas no fim de contas o melhor de tudo foi que foi uma boa prova para começar a época, para ver como estava a correr o treino, a dieta e tentar melhorar onde for possível. Faltavam então cerca de 5 meses para a prova final de 1 de outubro. Sim, Tal como o Fábio disse, o objetivo era melhorar no que fosse possível. No entanto, todas as pessoas que acompanham o Fábio durante este período tinham as expectativas em alta. A questão do Fábio era, por um lado, o seu sonho e a realização pessoal de ser o homem mais forte de Portugal. Por outro lado, havia que corresponder às expectativas de todas as pessoas que o seguiam e do próprio meio Strongman, que via nele uma das grandes promessas da modalidade e um claro candidato ao título final. Mas é preciso avaliar tudo. Nestas provas Strongman, o mínimo deslize pode ser fatal para o resultado final. Como é que as pessoas que o acompanham no dia-a-dia olham para as hipóteses reais que o Fábio tem de vencer a prova no dia 1 de outubro? Eu espero e acredito que no dia 1 de outubro o Fábio irá vencer. Pela atitude que ele tem tido, pelo empenho que tem, acho que vai conseguir os objetivos dele, que é chegar a ser o homem mais forte de Portugal. Se calhar as outras mães e os outros pais também estão a pensar o mesmo. Todos eles merecem, todos eles fazem provas difíceis e eu que vejo o que ele faz durante o dia aqui, a alimentação, tudo que envolve o cansaço. Claro que, sendo o meu filho, eu digo, eu quero que ele vença. Adorava, sei que é os objetivos dele e acho que ele ia ficar assim, é o objetivo dele, ponto final. Claro que nós vamos estar lá na primeira fila, como estamos sempre nas outras provas, quando nos é possível ir, porque às vezes se for fora não pode ser. Agora nesta, acho que andamos todos assim um bocadinho, anda todo nervoso, um bocadinho nervoso, porque claro que é assim, ouvimos da boca dele dizer eu vou trazer o cinto para casa, constantemente diz-nos isso, nós levamos aquilo sério, não é? Mas também pode não acontecer. Com tudo aquilo que eu tenho vindo a dizer até agora, a minha expectativa é máxima. Eu penso que ele que vai ganhar a prova. Claro que provas de Strongman é sempre suscetível a lesões, a um azar que perde um bocadinho mais de tempo na prova, pode prejudicar os pontos, mas se correr tudo bem, se ele não tiver nenhum azar, eu penso que ele que vai sair vencedor desta prova. É uma prova que vai ter atletas já com muita experiência na área do Strongman, já muito medalhados, e portanto se ele ganhar, que é aquilo que eu espero e que anseio que aconteça, ainda vai ser uma vitória mais importante, porque tem atletas muito fortes também que vão competir com ele. As minhas expectativas para 1 de outubro é que ele vai fazer uma boa prova. Isto é o tira-teimas
porque há um atleta que ainda conseguiu ficar à frente dele nas provas de Strongman, que não participou no ano passado e que este ano vai participar. Então ele tirou até mesmo para decidir quem é o mais forte de Portugal. E eu, pelo que eu tenho visto, nos treinos dele, ele está muito bom, muito bom. Ele vai fazer uma boa prestação e não tenho dúvidas que ele vai ganhar. Este ano tenho a certeza absoluta que ele vai ganhar. Ele está focado 100% nisto. Acho que tem feito um bom treino, delineou bem a periodização dele, está a segui-la rigorosamente, por isso, quando isso acontece, acho que não há hipótese de falhar. Expectativas, ficar mesmo lá em cima, ficar em primeiro. Eu acho que ele está preparado para isso. Ele até pode estar nervoso, que é mais normal, não é? Vai competir com pessoas com muito mais experiência que ele, sem dúvida alguma, que têm se calhar material para treinar que ele não tem aqui, e ele tenta se rachar com o que tem, mas mesmo assim acho que ele está mesmo muito bem mesmo. E o Fábio é um dos atletas que apontámos para ser o homem mais forte de Portugal 2017. Se será ou não sei, porque vão lá estar 3 ou 4 que vão disputar aquilo. Vai ser muito renhido, este evento do Strongman em Portugal vai ser, presumivelmente vai ser o evento mais renhido e a competição mais renhida de sempre em Portugal. Portanto, está uma incógnita total, mas o Fábio, pela idade, pela força, não é, que tem neste momento e pela performance física que está a atingir neste momento, é claramente um dos candidatos ao título, não é? E pronto, alguns que vão competir vão se retirar, 1 ou 2, e o Fábio será um dos futuros strongmans em Portugal que vai estar agora nestes próximos anos na ribalta, presumo eu. Acho que isso não se põe em questão ele não ganhar ou ganhar, porque sem dúvida ele vai ganhar. Se não ganhar, vai ficar numa boa, mesmo assim, que não ganhe, fica numa boa posição, porque é um dos homens mais fortes de Portugal, portanto agora do nada não vai aparecer um homem muito mais forte que ele, assim, sem ninguém o conhecer, não é? Senão já o íamos conhecer e saber que ele também ia estar a competir com essa pessoa. Se não ganhar, bola para a frente. Acho que ele não é de desistir. E ia haver uma próxima prova que ele ia provar aquilo que conseguia. E tu, pá? Se falhares, o que é que vais fazer? Não. É a meta do ano, é a prova do ano. Vai estar ali o meu ano inteiro numa tarde. Tenho que ganhar. De outra forma não estava a treinar, nem a comer, nem agora, nesta altura, para ir à prova, se não soubesse que tinha mesmo boas hipóteses de ganhar. Apesar que vou ter muitos bons atletas, também de nível de top, alguns deles meus amigos também, que treinam comigo e competem comigo, mas é uma prova individual e tenho mesmo que, se não ganhar, vai-me custar muito, mas como ainda falta tanto até lá, eu lembrar-me que posso não ganhar, dá-me ainda mais fome, para poder treinar mais, para poder aguentar a dor, para tudo. Portanto, é ganhar ou ganhar? É ganhar ou ganhar, ou ganhar. Não há volta a dar. Chegou o dia da Power Expo. Durante a última refeição, antes da prova, o Fábio tentava, acima de tudo, desfrutar do momento em conjunto com a Rita. Escolheram um pequeno parque ali nos subúrbios da Maia e nós acompanhamos o momento. Como eu já estava com o Fábio há quase um ano, já conseguia ver que debaixo daquela tranquilidade aparente estava a crescer algum nervosismo. Estava prestes a aparecer aquele Fábio que durante as provas não ouve ninguém nem vê ninguém. Já no recinto, o Fábio fez por se encontrar com os patrocinadores, enquanto ia cumprimentando amigos e família e até fãs que se iam cruzando no seu caminho. O evento estava no seu segundo dia e estava absolutamente repleto de gente, desde adeptos de desportos de combate até bodybuilding
powerlifting, estava ali tudo. E a competição de Strongman ocupou apenas uma parte de um dos recintos. Foi apenas quando entrei nesse recinto e me dirigi à zona que estava destinada ao Strongman que me lembrei da conversa que tinha tido com o Nuno uns meses antes. Aliás, prevejo que no dia 1 de outubro estarão a torcer uns pelos outros, apesar daquela rivalidade enorme. Isto aqui não tinha nada a ver com o ambiente descrito pelo Nuno, muito menos tinha a ver com o ambiente que encontrei na F2Car, na prova entre Portugal e Itália. Portanto, tudo aquilo que eu disse nessa parte do documentário não se aplica minimamente aqui. Havia claramente um ambiente de rivalidade no ar entre cada um dos participantes, o que é absolutamente natural. Todos muito focados naquilo que eram os seus objetivos pessoais e, como é óbvio, havia que perceber que para alguns dos atletas este era o ponto mais alto da sua carreira, incluindo para o Fábio. Esta pode ser a primeira vez que o Fábio é considerado o homem mais forte de Portugal. Para outros, esta seria a sua última oportunidade de serem considerados como tal. Havia por isso muito em jogo, e toda esta tensão era perfeitamente natural e compreensível. Haviam 3 homens a quem o Fábio tinha que estar atento durante a prova: Luís Batista, Renato Soares e Adérito Santos. O log lift é provavelmente a prova em que o Fábio está mais à vontade. Mesmo com o Adérito e o Renato a fazerem várias repetições, o Fábio mostrou-se perfeitamente tranquilo e fez mais uma repetição do que todos os outros, ganhando a prova facilmente. As coisas estavam a começar bem. E agora os 2 líderes do evento. Os 2 líderes vão disputar lado a lado Adérito Santos e Fábio Silva. A prova seguinte foi o frame carry. Como na prova anterior, o Fábio tinha ficado em primeiro e o Adérito em segundo, a ordem e as regras do jogo ditaram que os dois iriam estar frente a frente nesta mesma prova. Acontece que o frame carry está longe de ser a melhor prova do Fábio e é provavelmente a melhor prova do Adérito. Devagarinho, vai devagar, o grande Fábio Silva e o Adérito. Vai ser apoteótico agora, são os 2 líderes do evento. O Adérito é fortíssimo neste evento, o Fábio também, vamos ver.
A juntar a isso, o Fábio teve alguns problemas com os straps que o prejudicaram no desempenho da prova. O Fábio perdia assim a liderança da competição e estava agora obrigado a correr atrás do prejuízo. Vamos terminar a prova! Vamos, Fábio, só mais um bocadinho, Fábio! Termina a prova, Fábio! E terminamos o Train Curry! A última prova, antes do intervalo da competição, era o York Race. Vamos, Fábio! Ready? E vai aqui Fábio Silva! E Diogo Machado! Vamos, Fábio, vamos, Diogo! Esta foi outra prova que esteve longe da perfeição. No entanto, o Fábio conseguiu fazer um tempo suficiente que lhe permitiu, pelo menos, manter a sua posição. Partia assim para a segunda parte da competição, com tudo em aberto. Tudo podia acontecer depois do pequeno intervalo e, com o Super Tire Deadlift logo a abrir, podia ser que as coisas se compusessem novamente. Depois ia estar tudo em jogo na Conan Wheel. Na cabeça do Fábio só podia ser esta a estratégia. Para quem estava de fora a ver, as coisas começavam a estar um bocado tremidas, mas nem tudo estava perdido. Antes de regressarem à competição, os atletas tiveram que determinar com quantas rodas iam fazer o Super Tire Deadlift. A regra era simples. Quem escolhesse fazer com 4 pneus, bastava fazer apenas uma repetição para suplantar imediatamente todos aqueles que fizeram com 3 pneus, mesmo que quem fizesse com 3 pneus fizesse muito mais repetições. Quem fizer com 4 pneus e fizer uma repetição, bate. Quem fizer com 3, 10, 15, 20. Quem escolher com 4 pneus e não der nenhuma, assim, a escolha, para quem estava ainda na luta pelo título, só podia ser uma. Tinham que escolher os 4 pneus e arriscar. Apenas 3 atletas fizeram essa decisão: o Fábio, o Luís Batista e o Renato Soares. Para surpresa minha, o Adérito Santos escolheu fazer com 3 pneus. Esta decisão era arriscada, pois assim, se o Fábio fizesse apenas uma repetição, ficava imediatamente à frente dele na prova e depois as coisas iam ser decididas na última prova, uma prova que nunca tinha sido feita em Portugal. Os atletas mais fortes do mundo fazem com mais de 500 quilos. Esta barra dos pneus são com mais de 500 quilos. Para os gigantes de 2 metros e 200 quilos. Ready? Inicia a prova dentro. Uma repetição. Vamos puxar para o adentro. Vamos adentro. Vamos. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira adentro. Vamos adentro. E o adentro fica com 2 repetições. Ready, Fábio? Estás com uma mega resistência. Aqui o grande Fábio Silva vai ter que fazer 3 repetições para bater o Renato.
Até agora conseguiu fazer 2 repetições. Vamos ver quantas faz o Fábio. Ou se faz, pode não fazer nenhuma. Como o Luís Batista. Vamos ver se o Fábio acertou na disputa dos 4 pneus. Só 3 homens escolheram os 4 pneus, arriscaram. O Luís Batista não fez nenhuma repetição. O Renato fez 2. E agora o Fábio vai tentar fazer mais que 2 para ficar na frente. Fábio Silva, 26 anos. 26 anos para o Fábio. E vai Fábio. Vamos! Vamos tirar para o Fábio, malta! Vamos ver se consegue! E o que aconteceu foi exatamente isso. O Fábio ganhou a prova do Super Tire Deadlift com alguma facilidade. Ainda que o Renato Soares fosse também bastante forte nesta prova, o Fábio não deu hipótese. Sabia quantas repetições tinha que fazer para ganhar e fê-las. As coisas voltavam a estar completamente em aberto e os acompanhantes do Fábio, que estavam a começar a ver as coisas um bocado tortas, começavam novamente a ter confiança de que tudo ia acabar bem. Vamos a ver se o Alex com os seus 150 quilos. Esta prova é perigosa. Era chegado o momento da verdade. Como o Fábio ganhou o Super Tire Deadlift, estava numa posição ainda mais confortável. Essa vitória deu-lhe a possibilidade de ser o último a fazer a prova. Isto significa que ele ia saber exatamente a distância que o adérito percorreu e apenas tinha que fazer mais um passo. 300 quilos. O dobro do peso do adérito. Vamos, adérito. Vamos puxar para o adérito. Devagar, adérito. Vamos. E termina a prova, adérito. É pesado. Se desse mais um passo, ganhava também essa prova e, em princípio, o título estava garantido. No entanto, havia um pequeno detalhe que fazia toda a diferença. Ninguém sabia quantos pontos é que eles tinham e apenas a matemática final iria ditar quem era o homem mais forte de Portugal. Está confiante, mas vamos ver. É muito peso. É muito peso. É agora ou tudo ou nada para o Fábio com 26 anos. É o final do Strongman e é esta volta que vai decidir o título. Os 26 anos do Fábio a ver se batem os 41-40. 300 quilos da Ryan Corner. Are you ready? Vamos, Fábio! Puxa para o Fábio! Vai, Fábio! Vamos ver como é que isto é na classificação! E o Arthur Torres foi quem fez mais! O Arthur Torres
Agora era tudo uma questão de tempo, mas acima de tudo, de nervos. Na bancada, muitas contas de cabeça e o próprio Fábio estava muito nervoso. Apesar de sentir que provavelmente tinha ganho, ele só ia acreditar quando visse as contas. Eu não conseguia esperar muito mais, e quando percebi que o juiz estava a fazer contas com a máquina de calcular, decidi aproximar-me para tentar ser o primeiro a perceber quem é que tinha ganho. Um gajo a fazer as contas na máquina de calcular aquelas coisas. Ponto 2 para o primeiro e segundo. É o desgosto. Enquanto não ouvir. Exatamente, até pode ser 50 de diferença. Não desce, pouca merda. Se não ouvir. Mas foi uma excelente prova feita por todos os atletas. Só estar aqui presente já significa ser muito forte e pertencer a uma elite de atletas. Isto é uma elite de atletas de força. Os atletas de força estão aqui e no powerlifting. O número que tem aqui neste frame é a pontuação do adérito, 41 pontos. A seguir, o juiz começou a adicionar a pontuação do Renato Soares. Infelizmente o Renato não fez a última prova e por isso eu sabia que dificilmente o Renato se ia aproximar muito do adérito. E já temos aqui novos valores do Strongman, como o Arthur, o Orlando, o Diogo. Foi um grande espetáculo de Strongman aqui na Power Expo Gold Nutrition 2017. A seguir, o juiz começou a somar os pontos do Fábio. Depois de um ano a acompanhar o Fábio, era impossível não tomar um partido. Cada ponto que o juiz somava, para mim, o nervosismo ia aumentando. Até que finalmente, a calculadora mostrou o resultado final. Todos aqui na linha, aí. Pois avançam à medida que eu chamo. Estão a ver que o Strongman é mesmo extreme, que isto é difícil. O Renato, para andar, já está com dificuldades. Índia ou na Noruega e outros países as pessoas têm 2 metros, já são muito grandes. Aqui nós temos que puxar muito pelo cabedal para isso. E vamos então começar. Quando? Carneiro! A medalha de bronze, impressionante, mesmo lesionado, mesmo não indo a uma prova, o nosso Renato Dom! Medalha de bronze, salva para o Renato! Muitos parabéns ao Renato, os nossos grandes lutadores, são os grandiosos de Portugal, são os homens mais fortes de Portugal. Muitos parabéns! Para terem a noção de que esse Strongman foi 1 ponto para os atletas. Eu vou repetir, foi 1 ponto para os atletas. Portanto, estão a ver que a escolha de uma prova para outra, o peso que cada um escolhe, e como está nessa prova ou não, a lesão que teve na última prova, depende. E hoje vamos ter um campeão, vamos ter um vencido. Mas foram os 2 brutais e com 41 pontos. E em segundo lugar, o nosso grandioso Adérito Santos! Uma grande salva de palmas para a nossa grande Adérito! Uma grande referência do Strongman em Portugal! O Adérito faz parte do Strongman em Portugal, digamos que é a maior referência, digamos. É um atleta com 41 anos, muitas vezes está ausente do país a trabalhar na Noruega. Adérito, parabéns, e foi apenas um pouco. Foram os 26 anos do Fábio, o Fábio andava louquinho por ter este título.
E agora, o novo homem mais forte de Portugal, Fábio Silva! 130 quilos, 26 anos! Foi eleito, são 26 anos contra 41 do América. E aqui temos o novo homem mais forte de Portugal, Fábio Silva! O grande Fábio Silva leva o título do cinto. É o detentor do nome. Licínio Santos, olha aqui, se faz favor. Estes foram os 10 homens mais fortes de Portugal. Ontem o Licínio ganhou na categoria até 105 kg e o Fábio é o título absoluto do homem mais forte de Portugal. Atleta da Extreme Force, Fábio Silva, atleta patrocinado pela Gold Nutrition. Foi a ponteante desta competição, temos um novo campeão para o ano com o título em jogo. Falco eu. Prova feita, finalmente. Tinha um plano feito para a prova, que era, basicamente, era ganhar o log lift, ganhar o peso morto. Sabia que era muito complicado ganhar o frame e o yoke, mas queria no mínimo fazer um segundo ou terceiro lugar. A última prova do evento, o Conan, era a maior incógnita. Nunca tinha competido, nunca tinha treinado, não sabia se era bom, se era mau, como é que os outros eram, se ia ter 10 ou 1 ponto. Era talvez ali a prova que me estava a estragar o plano. Foi uma prova muito dura, estava praticamente que obrigado a ganhar, não tinha obrigação nenhuma, porque ainda tenho muito tempo para competir. Apesar de ainda não ser muito novo para a modalidade que é, ainda tenho muito, pronto, por norma os melhores atletas da modalidade é aos 30 e tais, 40 anos, ainda tenho tempo, mas estava obrigado a ganhar a prova. Todos que me rodeiam sabem o quanto eu queria ganhar, tive uma preparação incrível mesmo. Acabou mesmo de uma maneira, eu já não podia mais, já estava farto de comer, farto de treinar, queria sair, queria dar uma volta, queria ir jantar fora, queria ir ao cinema, estava sempre com a prova na mente, nunca conseguia abstrair de nada sem ser a prova, mas valeu a pena. No fim voltava a fazer tudo de novo, ou ainda pior, mas agora vou parar 1 ou 2 semanas, vou ter férias para, então sim, para o ano, vou voltar ainda melhor do que tive este ano. Quero elevar todas as marcas que tenho para um nível mesmo que nunca teve cá em Portugal. A partir de agora, no mínimo, quero manter o título durante muito tempo. Se houver prova para o ano, quero já voltar a ganhar e ser bicampeão. Agora, enquanto eu tiver condições para treinar, enquanto o meu corpo me permitir, quero ter mais prémios, quero ser o melhor atleta de força de sempre em Portugal. E, claro, tentar competir lá fora em alguma prova que ainda não competia, tirando aqui a nível nacional. Claro, gostava de ir a um Arnold no Brasil, ou um Arnold nos Estados Unidos, ou
ou uma final da Liga dos Campeões. Tenho também que melhorar também as condições de treino, apesar que quem me rodeia tenta-me dar as melhores condições para treinar, mas pronto, não, é o melhor que conseguem fazer, mas não é o melhor para mim como atleta. Tenho que ter mais material, tenho que ter mais condições de treino, poder treinar se calhar a hora que quero, não ter tanta gente durante o dia, durante o treino, a incomodar-me com assuntos que não interessam para o treino ou para as provas. Mas pronto, só com o tempo e espero, quando tiver um bocadinho de mais condições, poder ainda subir o meu nível e então aí poder fazer uma prova muito mais conhecida mundialmente. Tenho também o sonho de competir contra um Ediol, contra um Thor, contra um Brian Shaw. Não é para a minha realidade atual, mas vou fazer tudo por tudo para conseguir. Ainda só perdeu um bocadinho meio. Ali, olha. 130... Não, 135, 7, 8, 8,5. Bom ano está aqui, olha. Vais para onde? Ali onde está o ponteiro. 135. Este foi o primeiro título do Fábio e certamente ficará para sempre na sua mente. No entanto, tendo em conta o seu elevado potencial e principalmente a sua grande ambição, certamente que daqui a uns anos olharemos para este documentário como a imagem de apenas um dos degraus na longa caminhada dele.